Boa tarde, pessoal. Nossa, é uma emoção muito grande estar aqui hoje. De verdade. Gostaria de agradecer ao Ortodontia Fechado, a vocês, né, por terem escolhido a palestra. Tive que colocar o nome Bruxarias Ortodônticas para ver se alguém me escolhia. Eu vou ter que colocar uma coisa diferente aí para chamar a atenção. Mas, de verdade, é uma emoção muito grande estar aqui. E espero que vocês gostem. Bom, eu vou começar com essa frase, antes de falar um pouquinho da minha timeline. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E quando eu fui montar essa palestra, eu fui voltar lá, desde quando eu formei em odontologia, e não sei se por sorte, mas quando eu estava formando em odontologia, eu já estava fazendo aperfeiçoamento em ortodontia. Um amigo me chamou, fui lá conhecer, deixa eu ver o que é essa ortodontia. E me apaixonei, então eu já formei sabendo que eu queria ortodontia. E lá em 2009, quando eu terminei meu aperfeiçoamento, eu tive a oportunidade de trabalhar com a técnica Edgewise. Claro que eu não fiz Edgewise, mas cheguei a montar brackets, cheguei a aprender a fazer os arcos perfeitos e muitas dobras. E eu acho que foi muito bom para a minha ortodontia. Eu acho que eu trago essa ortodontia raiz, convencional, que eu atuei durante muitos anos. E eu trago todo esse conhecimento hoje para a minha ortodontia, que é o Tô Ligado, que eu vou falar para vocês, mas sem deixar para trás, obviamente, né? E, logo em seguida, em 2012, eu fui fazer minha especialização, e aí eu tive a oportunidade de ter esse cara como coordenador da minha especialização. E eu acho que esse cara é um grande bruxo. Esse é o bruxo. E ontem eu entendi, assistindo a palestra da Mirinha, né, que ali deve ser um antro de bruxaria, aquela Alfenas, porque não tem condição, o tanto que eles são sensacionais. E o Marden, ele abriu muito a minha cabeça e dos meus colegas, eu imagino, na época, porque imagina a gente vindo de uma ortodontia, aprendendo a fazer ali o Edgewise, conhecendo a ortodontia, entendendo como funciona, e trabalhar com aquele monte de arcos, né? Para mim já era sensacional, eu já estava apaixonada pela especialidade. E aí, de repente, vem esse cara e fala, pera, há 10 anos atrás isso, né? Então, vem o Marden e fala, não, vamos trabalhar com 3 arcos apenas e a gente vai resolver os casos. E, claro que eu quis, né? Obviamente, abracei essa ideia do Marden e assim eu comecei a atuar na minha ortodontia na época. Mudei um pouquinho, ficava com um pouquinho de dó de colocar um 0,16 nos pacientes, colocava um 0,14, mas ainda assim trabalhando com poucos arcos. Então, durante toda a minha ortodontia convencional, eu já tive o hábito de trabalhar com poucos arcos, trabalhar meus casos com poucos arcos. E eu coloquei essas fotos, que são fotos até antigas minhas, no meu Instagram, referindo a velhos truques, velhos para sempre, os nossos truques, né? Eu não consigo imaginar uma boa finalização, um resultado com excelência sem dobras. Eu utilizo muito dobras até hoje, todas as dobras, né? Seja para intrusão, seja para extrusão, para torque. Então, eu acho que esse conhecimento aqui a gente tem que levar para qualquer tipo de filosofia, para qualquer tipo de ortodontia que a gente queira desenvolver. Voltando na minha timeline, logo em seguida, vou voltar aqui,
Isso. Logo em seguida, eu fui para o Excelência, em 2016, que foi um grande divisor de águas na minha vida, onde eu tive a oportunidade de conhecer muitos que estão aqui também, né, professores, ter a oportunidade de conhecer aqueles caras que a gente via em livros e que eu já aprendia com eles. E pensar, pô, é essa ortodontia que eu quero fazer para a minha vida, né? É essa ortodontia que eu quero exercer na minha vida. E lá, eu fazendo já ROT, né? Já fazendo já ortodontia do arco reto, eu tive a oportunidade de ter aula com esse cara, professor Dr. Hugo Trevisi, e que eu lembro que eu brinquei que o dia que eu tive aula com ele, que é uma semana extensa, né, no Excelência, eu falei, já valeu a minha semana aqui no Excelência, porque quando eu finalizava com ROT, me incomodava ainda algumas coisinhas na finalização, e na hora que eu comecei a entender a prescrição dele, eu falei, pô, legal, vou começar a mudar também dentro do meu consultório, misturar as prescrições, e principalmente começar a entender realmente essa questão das prescrições, que a gente precisa entender o bracket que a gente tem na nossa mão, né? Não é simplesmente montar o aparelho ali e deixar o pau quebrar. Então, além de mudar minha ortodontia para MBT, foi em 2016 que eu tive a oportunidade de escutar sobre os mini implantes extra-alveolares. Eu nunca tinha ouvido falar no Buccal Shelf. Lá em 2016, quando a gente teve essas aulas, eu falei, meu Deus, que legal isso. Será que eu vou saber fazer isso, né, no consultório? E hoje não tem como fazer bruxarias sem contar com esses mini implantes. Casos classe 3, que eu vou mostrar aqui alguns casos, eu nem utilizo muito o mini implante Buccal Shelf. Mas, principalmente esse caso que eu coloquei aqui no slide, é um caso de um paciente que não colaborou. Então, se eu não tive a colaboração do meu paciente, eu tive que colocar um mini implante. Eu não vou deixar de resolver o caso do meu paciente. E o IZC também, né? Tanto o Buccal Shelf como o IZC, casos para intrusão, para distalização. Um caso como esse que uma classe 2 completa, em 10 meses, eu consegui colocar paciente em classe 1. Então, com certeza, isso não seria possível se eu não tivesse a ajuda do mini implante extra-alveolar. E aí, bora fazer bruxarias, então, né? Obviamente, eu falo que a minha ortodontia ela é muito mais convencional, né? Eu fiz muito mais tempo a ortodontia convencional. Tem apenas 5 anos que eu trabalho com autoligado. E eu acho que, para eu conseguir ter o sucesso ali, no meu caso, eu pego tudo que eu aprendi lá atrás, obviamente, aproveito o que a tecnologia tem trazido para a gente, cada vez mais, né? Um bracket autoligado passivo, que eu consigo ter meu fio livre no slot, forças mais leves, que eu consigo trabalhar com elásticos precoces, mini implantes, individualização de brackets, que isso eu aprendi com o Marden lá atrás, em 2012, planejamento reverso e os alinhadores. Então, é isso que eu faço hoje no meu consultório. E eu considero que, não só eu, como os meus pacientes, buscam hoje resultado e uma qualidade de vida. Eu coloco isso como a forma mesmo de tratar o paciente. Eu não consigo mais pensar a minha ortodontia de antigamente. Na hora que eu vejo um caso, eu não consigo mais imaginar atender aquele paciente todos os meses, né? Eu penso no planejamento reverso, tudo que eu já faço naquela consulta é pensando exatamente como que aquele paciente vai voltar daqui 2 meses. Eu quero que daqui 2 meses aquele paciente volte exatamente como eu planejei. Eu ganho tempo com isso. Não é montar meu aparelho, daqui 1 mês vamos ver como que está e assim vai. Então, com isso, eu ganho tempo, né? E meu paciente também, com certeza, fica mais satisfeito. Então, essa é a minha rotina do consultório. Eu trabalho com aparelhos autoligados, alinhadores, e eu ainda faço ortopedia. Eu não consigo abrir mão disso, tá? Disjunção e a máscara facial, eu acho que traz muitos benefícios para os pacientes. Então,
Eu atendo muita criança, então eu começo nessa fase da ortopedia, que eu chamo de primeira fase, e logo em seguida eu entro com autoligado. Alinhadores não trabalho, ainda não. Ainda não tive essa coragem de investir em alinhadores nas minhas crianças, mas não vou falar nunca. Aqui essa estrela do autoligado, né, que o professor Marcelo Martins sugeriu, são os pilares da autoligado. Eu falaria que ter o bracket autoligado, mas ter forças leves, nem em todos os casos eu faço desoclusão. E eu não colocaria também stop como um pilar na minha ortodontia. Eu prefiro falar protocolos para cada maloclusão. E elástico precoce e a deflexão do arco. Então, trabalho com autoligado passivo. É um bracket que vai gerar menos atrito, menos força, né? Essa redução do tempo de tratamento, eu sei que existe artigos, né? Eu sei que tem pessoas que não concordam, mas eu acho que depende muito do que você pensa como redução do tempo de tratamento, né? Como que você trabalha esse bracket. Então, se você trabalha com um bracket autoligado e você monta e atua como uma ortodontia convencional, de fato, não vai ter redução no tempo do seu tratamento. Mas, se você pega um bracket desse, com os fios com mais tecnologia e sabe conduzir, né, trabalhar como um sistema, de fato, você vai ter uma redução no tempo do seu tratamento. Os arcos de alta tecnologia, eu vou passar um pouco essa parte mais teórica para também dar tempo, porque o nosso tempo aqui é um pouco corrido. Então, eu busco tratamentos mais curtos, um melhor alinhamento, menos visitas no consultório, tanto alinhadores quanto o autoligado. Eu vejo meus pacientes a cada 60 dias hoje, né? E isso demorou um tempo para eu conseguir fazer essa transição dentro do consultório, obviamente, mas para mim foi fantástico. Eu não vejo nenhum malefício, eu só vejo benefício quanto a isso. Financeiro, mais tempo de cadeira, né? Enfim, eu não consigo mais dar um passo para trás, eu não consigo pensar mais na ortodontia que eu atuava. E, claro, mais motivação para os pacientes. Os pacientes gostam, eles gostam de saber que não precisa ir todos os meses mais no seu consultório. Então, como eu disse, existe um sistema, existe um conceito. Não é pegar um bracket autoligado e montar na boca do paciente e querer que o aparelho faça mágica, né? Não é isso. Então, é você, antes de montar o seu aparelho, fazer um diagnóstico, planejamento, entender o que aquele paciente pede, né? Qual torque que eu vou colocar no meu paciente, no incisivo superior, nos incisivos superiores. O que eu preciso pensar no efeito colateral do meu autoligado? Se eu sei que o autoligado ele tem uma tendência a inclinar os dentes para frente, né? A pró-inclinar, eu preciso pensar como que eu vou proteger para que meus dentes não vão para frente. Então, tudo isso tem que ser planejado para que daqui 2 meses, como eu falei, o meu caso volte como eu realmente planejei. Então, um caso como esse, uma paciente classe 1, um bom perfil, acho que deixa eu ver, mais para frente. Uma paciente classe 1, com um bom perfil, incisivo central está bem posicionado, eu não posso deixar meu incisivo inclinar. Então, automaticamente, na montagem, eu já inverto as peças dos meus incisivos superiores, colo de ponta cabeça, para evitar que aconteça esse efeito de projeção e que a força vá para posterior, que eu consiga alinhar os meus dentes sem deixar que a força do lábio não segure, né, a força do meu fio. Por isso que é importante que seja um autoligado passivo, não defleta tanto. Ali eu não defleti muito o meu arco para evitar efeito note, enfim. Provavelmente, aqui na foto não dá, mas provavelmente eu coloco um elástico também na frente de trapézio para evitar que aconteça essa projeção. E aqui, a colagem Zenith, isso mudou a minha finalização. Hoje, a minha ideia é que eu chegue no meu 3º arco, que é o 18x25 Cooper Naitai, e a minha intercuspidação esteja perfeita.
Então, para isso acontecer, eu preciso fazer uma montagem posterior, um pouco mais alta, que eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço. Então, como que eu planejo a minha montagem posterior? Eu colo os meus brackets. Aqui, principalmente esse caso, que tem uma perda óssea, que a papila está um pouco retraída, é um pouco mais difícil. Então, eu imagino o meu ponto de contato e eu colo 1 a 2 milímetros acima do meu ponto de contato todas as minhas peças posteriores. Quando eu tenho uma gengiva sadia, um periodonto sadio, eu imagino a papila e é como se eu cortasse uma linha nessa papila e é ali que vai ficar o slot dos meus brackets. Então, essa colagem Zenith posterior ela é importante justamente para ter uma boa intercuspidação, para evitar de ficar fazendo dobras e ficar usando elásticos, enfim. E na região anterior, o meu X vai ser o canino. E na região anterior é justamente para a gente ter aquela finalização bonita de smile arc, né, não ficar aqueles dentes anteriores retos. Então, eu coloco o meu X como canino e, em seguida, o meu incisivo lateral X menos 1. Então, se meu canino deu 6, o meu lateral vai ser 5 e o meu central vai ser X menos meio, vai ser 5,5. Com isso, eu consigo aquela finalização de smile arc. Então, essa colagem, para mim, sem dúvidas, facilitou as minhas intercuspidações, as minhas finalizações. Hoje, eu praticamente não uso muito elástico de intercuspidação. Okay? Claro que, né, eu falo, o molar está instruído, obviamente, então eu vou colar ele mais oclusal. Enfim, cada caso é um caso. Existe regra, mas a gente tem que ter o bom senso ali na hora de colar. Eu acho que a montagem é uma das partes mais importantes do tratamento, sem dúvidas. E, junto a essa montagem, na hora que eu vou montar o meu caso, eu já tenho que saber qual vai ser o torque dos meus incisivos superiores. E como que eu vou saber isso? Rebeca, como que eu vou saber qual o torque? O incisivo central ele é muito importante para a decisão do nosso torque, para a decisão se eu vou intruir, se eu vou extruir. E, para isso, aqui são as prescrições dos brackets que eu uso atualmente, né? O Linea e o MBT. O Linea e o MBT são parecidos, porém, no incisivo inferior, o MBT é negativo. Então, quando eu vou montar MBT, eu tenho que inverter as peças dos meus dentes inferiores para dar um torque positivo. Então, olha lá. Claro que eu vou passar aqui rápido, não vou ficar nisso, mas num paciente classe 1, por exemplo, se eu tenho o meu incisivo central superior paralelo ao eixo Y de crescimento do meu paciente, quando que eu vou inverter? Assim como eu coloquei naquele caso, um apinhamento severo, para evitar essa pró-inclinação, ou apinhamento leve. Num classe 1, já com os dentes pró-inclinados, eu também vou inverter se ele tiver um perfil de classe 3, um apinhamento severo, uma sobremordida. Então, no classe 1, tem algumas possibilidades que a gente precisa inverter para evitar essa projeção, que é justamente esse caso. Como que eu faço? Eu traço uma linha da cela túrcica até o gnátio, que é o eixo Y de crescimento, uma outra linha ao longo eixo da raiz do incisivo central superior, e aqui eu vou ver se meu incisivo está pró-inclinado, se ele está paralelo, ou se ele está retroinclinado. Está bem posicionado, neste caso, como eu falei, um canino ectópico, eu vou ter que buscar esse canino, então eu já protejo, invertendo as peças dos meus incisivos superiores, para não deixar que esses dentes vão para frente. Esse caso, inclusive, eu vi essa paciente 4 vezes, porque ela foi embora. E se eu não tivesse pensado tudo isso, de inverter a peça, de colocar um trapézio, enfim, deixar meu autoligado agir, essa paciente ia voltar com os dentes lá na frente, né? E um outro traço que eu faço 3 traços. Cela gnátio, incisivo central e o plano oclusal estético funcional. Porque eu já decidi
se meu dente está pró-inclinado ou não. E agora eu vou decidir o que eu posso fazer. Se eu posso extruir, se eu posso intruir superior, se eu posso extruir inferior, enfim. No classe 2, existem 2 situações só que eu vou inverter as minhas peças superiores. Na grande maioria dos casos, meus brackets ficam positivos. Porém, se eu tenho um incisivo paralelo, se eu tenho um incisivo bem posicionado, e eu tenho uma sobremordida, e eu preciso intruir os meus dentes superiores, eu tenho que inverter minha peça, porque senão, no momento que eu estiver fazendo essa intrusão, os meus dentes vão pró-inclinar. Então, eu inverto, protegendo que meus dentes continuem bem posicionados. E um outro momento é com classe 2, já com dente pró-inclinado, porém, eu vou tratar mesializando os meus dentes inferiores. Então, aí eu posso inverter minhas peças para melhorar a posição dos meus incisivos superiores, e eu trabalho somente o arco inferior. Assim como esse caso. O incisivo está bem posicionado, é uma paciente classe 2 mandibular, que eu vou inclinar os meus dentes para frente. Aqui eu até distalizei um pouquinho, tá? No caso dela, eu distalizei um pouquinho, o ângulo nasolabial dela me permitia bem pouquinho, então eu consegui trabalhar um pouquinho de distalização e mais mesialização do arco inferior. Conferindo também o POF dela, né? Uma paciente classe 2, vertical, e eu precisava, além de avançar esses dentes para frente, fazer um giro da mandíbula. Eu posso, né? Aqui a gente vê que eu poderia fazer essa extrusão inferior, e assim foi o planejamento dela. No classe 3, quase todos os casos eu inverto as peças superiores. O único caso que eu não inverto, que eu trabalho com torque negativo, aí fala, pô, Rebeca, mas o paciente é classe 3, você vai dar um torque negativo de coroa, qual que é o sentido? O sentido é que, no tratamento de classe 3, a gente não faz aquela compensação de vestibularizar os dentes superiores e retroinclinar os dentes inferiores. Pelo contrário, a gente pensa em dar um torque negativo superior para jogar a raiz para vestibular, puxar o ponto A da paciente, e os dentes inferiores trabalhar com torque positivo, porque a gente trabalha com elástico precoce, fios de muito baixo calibre. Então, no momento que eu estou fazendo a retração dos meus dentes inferiores, os meus dentes inclinam para trás, os incisivos inferiores inclinam para trás. Se eu não tiver um torque positivo, na hora que meus dentes forem para trás e entrar um arco retangular, eu mantenho a minha raiz na tábua vestibular. Se eu tenho um torque positivo e eu inclino para trás, na hora que eu entrar com o meu fio retangular, eu reposiciono essa raiz um pouquinho para trás e tira a raiz de contra a tábua vestibular. É assim o raciocínio para trabalhar o classe 3. Porém, se eu tenho uma classe 3 com incisivo retro-inclinado já, e essa classe 3 ela é menor do que 2 milímetros, aí sim eu não inverto, aí eu mantenho. E sempre, sempre embaixo, torque positivo. Justamente por isso, eu inclino meus dentes para trás, e se eu tiver com um torque negativo, com certeza, meu torque negativo, o slot olhando para baixo, na hora que eu inclinar para trás, ele vai ficar 0. Meu fio retangular entrou, minha raiz vai ficar ali contra a tábua vestibular. Então, o linea, que é o bracket meu de eleição, ele já é positivo inferior. Se for trabalhar com um bracket MBT, é menos 6. Então, é só, além de girar ponta cabeça, os incisivos superiores, também gira de ponta cabeça os incisivos inferiores. Hoje, esses são os fios que eu uso. 0,14, Cooper Naitai, 0,14 por 25, 0,18 por 25 e 19 por 25. Eu utilizo 4 fios para tratar meus casos apenas. Tá? Para casos que a gente quer muita expansão, pode utilizar o TMA também. Eu não utilizo. Eu consigo fazer do 18 por 25, eu já passo para o 19 por 25. Aqui eu coloquei sobre os stops, porque, para mim, os stops ele é interessante só para não deixar o fio correr. Eu sei que ele tem várias funções, tá? Não estou discutindo isso, mas eu prefiro deixar meu fio solto. Eu prefiro trabalhar com meu fio solto e conter os efeitos colaterais autoligados de outras formas. Ou com elástico, ou
individualizando os brackets, mas o meu stop eu coloco sempre na linha média, sempre 2 superiores, 1 inferior, só para não deixar o fio correr. E vamos de casos clínicos. Então, essa é uma paciente classe 3, que me procurou. Quando ela me procurou, eu ainda não fazia autoligado e não conhecia sobre MARP também, Túlio. Provavelmente, se eu conhecesse, eu não teria proposto o que eu propus para ela. Tá? Essa menina chegou no meu consultório chorando, porque era uma menina de 23, se eu não me engano, mais ou menos faixa de idade, que ainda chupava dedo. E chorando, falei, Rebeca, eu preciso parar de chupar dedo, né? E não fecha a boca, e com essa mordida. E eu falei, nossa, como é que eu vou fazer isso? Eu falei para ela, não se preocupe, eu vou resolver seu caso. Não tinha a menor ideia. Eu acho que foi algum santo que falou na minha cabeça, porque eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer com ela. Eu coloquei um disjuntor nela. Falei, pô, existem artigos falando que tem chances de romper essa sutura. Vai que. Coloquei um disjuntor e uma grade nessa paciente. E, obviamente, não abriu. Mas ela parou de chupar dedo. Né? Pelo menos ela parou de chupar o dedo. Ela conseguiu ficar pouquíssimo tempo com a grade, foi no máximo um mês, mas ela parou de fato de chupar dedo. E isso foi muito importante. E logo em seguida, eu fui fazer o curso do autoligado. E na hora que eu cheguei lá, que eu vi os casos, eu lembrei na hora dela, eu falei, eu vou tratar essa menina. E chamei ela de novo depois de um tempo, falei, olha, tem 2 notícias para te dar. Uma é que nós vamos tratar seu caso sem cirurgia. Claro, né, gente? Ela não queria operar, não tinha condição de operar. Os casos que eu vou mostrar aqui são casos cirúrgicos que a gente tratou sem cirurgia. Ontem eu brinquei com o Pita, que ainda bem que ele não está assistindo a minha palestra. Porque, senão, ele ia falar assim, você está zoando, né? Então, a opção cirúrgica não era uma opção. Colocamos uma grade, que resolveu apenas o dedo da paciente, e levei ela para o curso. Tá? Eu levei ela para o curso. Eu comecei a tratar esse caso com meus colegas do curso. E essa paciente saiu do consultório assim. Tá? Claro que aqui ela já tinha 2 meses de tratamento, porque a mola já estava atuando. Observa que já tem um diastema entre o canino e o premolar, então a mola já estava distalizando. Mas ela saiu do consultório assim. A gente faz exatamente isso. Monta todo o aparelho, já insere toda a mecânica e fala com o paciente, volta daqui 2 meses. Hoje eu bato o olho, eu já sei exatamente o que vai acontecer com essa paciente daqui 2 meses. Mas ela precisa usar o elástico. E aí a gente tem que enfatizar muito o uso do elástico, a importância do uso do elástico, porque senão aí sim a gente tem que colocar um mini implante buccal shelf. Então, o planejamento dela foi esse. Decidimos fazer uma intrusão inferior dos molares, fazer um giro da mandíbula. E decidimos não colocar mini implante superior, intruir, porque ela, de acordo ali com o nosso plano oclusal estético, a gente poderia fazer extrusão dos dentes superiores dela. Então, foi decidido colocar um bite block para resolver essa intrusão. Um elástico de classe 3 com vetor vertical, para a gente já fazer o giro da mandíbula. E as molas inferiores que inclinam os nossos dentes para trás. Então, a força do elástico ela tem que ser leve, porque é como se o elástico estivesse ancorando o canino para a mola empurrar esses dentes para trás. São fios de baixo calibre, é o fio 0,14, então os meus dentes eles vão inclinar para trás, certo? E a força não pode ser grande, para a gente não rotacionar esses dentes. Então, sempre que eu pensar em colocar qualquer tipo de acessório, um elástico, uma mola aberta, eu tenho que pensar qual que é o efeito que esse acessório vai causar na boca do paciente. Então, se eu estou colocando uma mola aberta entre o 3 e o 4, num fio 0,14, num slot passivo, no bracket passivo, eu preciso colocar uma mola fechada entre o 4 e o 5, para não rotacionar esses dentes. Então, tem que pensar em tudo que vai ser feito para a gente mesmo não causar problemas nos pacientes. Eu, pelo menos, fiz isso muito na minha vida. Eu
Inseria a mecânica, mês seguinte, vamos ver o que acontece. Né? Então, hoje, o planejamento já é reverso, é pensar em como que vai voltar esse paciente daqui 2 meses. Torque negativo superior, torque positivo inferior. Os fios, né, de eleição, que eu já citei para vocês. E vamos de evolução. Aqui nesse dia foi o dia que removeu o bite. Esse bite ele tem que ficar mais ou menos aí uns 10 meses no paciente. E quando a gente removeu esse bite, né, a própria paciente ficou em choque. E aí é a hora, você observa que a gente ainda está num fio um fio redondo. Eu não evolui meu fio para retangular ainda neste caso. Então, agora é a hora de recolar peças. Então, fiz a recolagem das peças dos premolares inferiores. Corrigi os giros. Gosto muito de usar rotation. O autoligado passivo ele tem uma deficiência. Ele é muito ruim para correção de giro. Então, isso é o que eu faço na minha segunda consulta. Eu monto todo aquele aparelho, todos aqueles acessórios. E, na segunda consulta, é a hora de conferir esses giros, conferir esse alinhamento, para daqui 2 meses, novamente, eu esteja pronta para entrar no fio retangular. Mas, neste caso, especificamente, eu mantive o fio redondo, porque a gente ainda estava descruzando o posterior dela com elásticos, para descruzar a posterior. E quanto menor o calibre do meu fio, mais fácil para inclinar os dentes. Então, o que eu estou fazendo é, de fato, inclinar dente, seja para vestibular, seja para lingual. E o meu segundo fio é um fio retangular, é o 14 por 25. Então, na hora que eu começo com o fio retangular, eu já começo a dar os torques e corrigir a posição das minhas raízes. Então, aqui tem um videozinho mostrando mais ou menos o que acontece com essa inclinação dos dentes para trás, a mola empurrando os dentes, o giro da mandíbula no sentido anti-horário e essa mordida encaixando, como se fosse simples. Então, a mola ela empurra os dentes para trás, o canino ele fica, depois, obviamente, a gente puxa o canino, os incisivos extruem, tira o bite e a mordida encaixa. Então, assim, são as fotos oclusais de como ficou o caso. Ela tem um palato bem profundo, mas ficou considero uma boa expansão. É uma menina com uma simetria, né, de face. Mas eu acho que, para o que foi proposto para ela, eu acho que esse caso ficou muito legal. Ela ficou muito feliz. Ela realmente não tinha condição de operar. E ali, quando a gente fez a recolagem, aqui finalizando, e aqui o final. Então, quando ela começou, durante e o final. E eu tirei o aparelho dela para casar. Eu queria muito ter pegado as fotos do casamento dela, porque ela ficou muito bonita. Ela ficou linda. Queixudinha, mas ficou linda. Foto de perfil. Uma coisa importante, né? O paciente classe 3 vertical, a grande dificuldade de tratar esses pacientes é que a gente vai fazer um giro anti-horário na mandíbula. É um paciente que não pode levar o mento para frente, mas não tem como. Então, ela fica com um pouquinho de mento a mais, né? Porque essa mandíbula sofreu um giro. Mas eu acho que, ainda assim, ficou aceitável esse perfil, né? Eu acho que ficou melhor do que antes. Até ali. Então, a gente saiu de um ANB de menos 1,19 para 2. Panorâmica. E agora eu vou mostrar um casinho classe 2. Essa paciente, ela também não queria operar. E a filha dela é buco. Ela não queria operar mesmo. E então foi proposto para ela a gente trabalhar com autoligado, melhorar a questão funcional dela, de mastigação, né, enfim. E ela é uma paciente que está sendo tratada multidisciplinar. Vai entrar agora, eu queria muito ter terminado ela completamente, mas vai entrar agora periodontia,
enfim, vai fazer algumas coisas estéticas, né? Fazer lente de contato, porque ela tem uma perda óssea grande, mas é uma paciente também vertical, com problema mandibular, uma classe 2 completa, opção cirúrgica também não entrou, então vamos de ortodontia autoligada. E para um paciente classe 2 mandibular, eu tenho 3 caminhos. Ou eu trabalho com elástico pesado, desde o primeiro fio, para aqueles pacientes que têm uma meia classe 2, um pouquinho até mais, que tem um apinhamento inferior, é perfeito para potencializar ali a proinclinação do autoligado. Ou, se é uma classe 2 completa, eu não tenho um apinhamento inferior, a minha opção é o propulsor mandibular, ou abrir espaço para um terceiro pré. Quando que eu opto para abrir espaço? Esses casos são aqueles casos de pacientes que tiveram perdas precoces de primeiros molares. Então, para esses casos, geralmente eu opto em abrir espaço para implante, que foi o caso dela. Então, aqui, eu já trabalhando, né, a mesialização com mola e a verticalização desses molares ao mesmo tempo. Trabalhando a intrusão dos dentes superiores, eu coloquei mini implante somente pela vestibular, porque eu queria que esses dentes inclinassem para fora, né? Ela tinha uma mordida cruzada, então, se eu apoio elásticos em corrente nos meus dentes posteriores, eles jogam a coroa para fora, e à medida que eu vou entrando com meu fio retangular, eu vou reposicionando essa raiz. Então, torque positivo superior, os mesmos fios de eleição. Então, está aqui o antes dela, o durante e a finalização. Eu terminei muito rápido essa paciente, muito rápido. Era para eu ter tirado assim esse aparelho, eu acho que não tinha dado nem 1 ano e meio. E aí eu fui escanear ela, eu vi que esses primeiros molares estavam girados. E aí eu não consegui tirar o aparelho dela por conta desses molares. Eu falei, você aguenta mais um pouquinho de aparelho? Ela falou assim, eu aguento. E me deu um trabalho enorme por conta desses molares. Tive um baita trabalho para girar esses molares. Baguncei um pouquinho, que já estava bonito. Então, eu consegui tirar o aparelho dela agora superior e o inferior. Eu acabei fazendo um IPRzinho embaixo, para melhorar o black space dela. Ela tem algumas perdas ósseas. E ela vai fazer os implantes já na região inferior. Eu acho que essa paciente mudou muito. Ela virou outra pessoa, sabe? Eu acho que é uma paciente vertical, ela continua vertical, mas eu acho que o perfil dela ficou agradável. Ela vai ter que precisar agora passar um pouco. Eu instruí um pouco mais do que deveria o superior, então ela ficou com um pouco de sorriso gengival. Mas a gente vai fazer gengivoplastia e vai fazer também um procedimento que é... Eu esqueci agora o nome. Biovolume. Ela vai colocar biovolume no fundo do saco, para, na hora de sorrir, não levantar tanto a gengiva. E aí já está pensando em fazer mentoplastia, enfim. Mas eu acho que ela ficou bem feliz, mudou a vida dela. Ela não se arrepende de ter feito cirurgia. E ela nunca imaginou que conseguiria mastigar da forma que ela mastiga hoje. E ela imaginava menos para ela, então ela ficou bem satisfeita. Então, aqui o antes e depois dela. Aqui a panorâmica dela antiga está bem ruim, mas a gente observa que ela tinha uma perda óssea grande e que se manteve, né? Consegui verticalizar bem os molares, ela já vai fazer os implantes. E aqui, para finalizar, o meu terceiro caso, eu quis colocar esse caso dessa menina, classe 3, porque eu vejo assim, no consultório esses adolescentes que chegam, esses adolescentes classe 3, que ficam esperando por cirurgia, eles passam ali a adolescência inteira deles, ou de aparelho, ou naquela expectativa de que vai operar, sem sorrir. E eu sei que isso impacta na vida desses pacientes. E essa paciente, especificamente,
ela é filha da minha auxiliar, ela já fazia tratamento em uma escola, e ela já estava de aparelho desde criancinha, né? Desde pequenininha. Ela já fez junção em máscara algumas vezes, e o planejamento para ela era cirurgia. Então, eles estavam esperando ela crescer para fazer cirurgia. E também não tinha muita condição financeira. Eu falei, eu acho o perfil dela ok. Se você quiser, a gente trata. Se você quiser, traz ela aqui, que eu vou tratar ela para você sem cirurgia. E aí, depois, optaram em fazer mini placas para ela. Mas, ainda assim, o orçamento ficou alto para a mãe dela. E eu falei, não, traz para cá, vamos resolver isso. E aí ela chegou para mim com 15 anos, né? Ia fazer 15 anos, inclusive. Estava nessa situação de aparelho. E eu percebo muito isso nos pacientes, que eles ficam ali com aquele aparelho superior, uma grade lingual, esperando o que vai fazer nesses pacientes. E não estou falando que está errado pensar na cirurgia, mas eu acho que tem que definir já um planejamento prévio, para não ficar cozinhando muito esse paciente. Ficar naquela, o que vai fazer, o que não vai fazer. Né? Então, decidi corrigir. Fui acompanhando ela. Aqui, ela com 17, teve a pandemia agora, ela acabou que atrasou um pouquinho. Eu ia deixar ela em classe 2, para ela crescer. Isso já estava combinado. Falei, olha, eu vou deixar ela em classe 2. E depois que ela tiver com 19, 20 anos, a gente avalia de novo. Se ela se mantiver em classe 2, se essa mandíbula não crescer, eu corrijo ela em classe 1, com o alinhador fica facinho. Mas aí acabou que, para finalizar, ela já estava quase fazendo 18 anos. Eu falei, não, vou deixar ela em classe 1. Vou deixar em classe 1 e vamos ver o que vai dar. E o planejamento para ela foi exatamente igual ao da primeira, classe 3, porém sem o bite. Então, a gente faz a mecânica de classe 3, desde o primeiro fio, mola aberta entre 3 e 4, mola fechada entre 4 e 5, elástico leve para ancorar o canino, inclinar esses dentes posteriores para trás, obviamente, removendo o siso, com o paciente super colaborador, né? O paciente precisa entender que ele não pode ficar sem o elástico, porque senão aquela mola vai empurrar os dentes para frente. Então, isso tem que ser muito bem conversado com o paciente, tem que ser muito bem entendido. E a grande maioria dos pacientes entendem, mas sempre tem um ou outro que não vai usar. Se não usou, mini implante buccal shelf. Então, eu decidi terminar ela em classe 1. Tá? Ela já tem 18 anos agora, e a gente terminou ela assim. Aqui está as oclusais dela, superior e inferior. Aqui, enquanto ela estava em tratamento. O antes e depois. Como que a gente conseguiu puxar o ponto A dela, fazendo a inversão de bracket, dando torque negativo superior. E como que ficou muito mais bem posicionado os dentes inferiores, mesmo com torque positivo. Como que estava aquele dente compensado, né? Muito retroinclinado inferior e muito vestibularizado superior. E olha que ela tem o siso. Então, início, meio, e assim, a gente terminou a Pamela assim. Ela vai ter que fazer agora uma gengivoplastia, gengiva um pouquinho. Eu tive que fazer, antes de montar o autoligado, eu já tinha pedido para fazer, porque ela estava com uma hiperplasia gengival muito grande, e agora ela vai ter que fazer uns pequenos ajustes. E aqui... Ai, gente, ela lindo. ficou de aparelho a vida inteira, desde 5 anos de idade. Ai, que lindo, meu Deus. E é isso, eu escutei uma vez uma frase, né, que eu não imaginava que ia impactar tanto na minha ortodontia. Eu sempre gostei muito de ortodontia, não tenho preguiça de trabalhar, sempre gostei de dobrar fio, não me importava de colocar aquele monte de fios, mas, de fato, eu não imaginava o tanto que facilitaria a minha vida ortodôntica hoje, poder trabalhar com um pouco mais de tecnologia, né, agregado ao que eu já tinha de conhecimento, obviamente.
e principalmente meus pacientes, o quanto impacta na vida desses pacientes. Think I can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide. Eu sou muito grata a esse cara. Catching fire as the wind blows. I know that I'm rich enough for pride. I see $1 billion in your eyes. Even if we're strangers till we die. I wanna run away. I wanna run away. Anywhere out this place. I wanna run away. Just you and I. You and Você é o piloto sempre, do seu caminho, da ortodontia, do que você quiser. E viva a ortodontia!